Boa tarde a todos. Estamos de volta com o 7º workshop de soluções matemáticas para problemas industriais. Esperamos que todos estejam gostando bastante das apresentações. Temos alguns avisos antes de retomarmos as apresentações. Queremos lembrar de que o participante tem flexibilidade na escolha do desafio, podendo trocar a qualquer momento. No entanto, os coordenadores podem incentivar que desafios com mais pessoas divulguem os que têm menos participantes. Por último, devido ao fato de que as apresentações não permitem resposta em tempo real, as perguntas do chat no YouTube serão encaminhadas para os palestrantes por e-mail para resposta posterior. Dando continuidade ao nosso evento, iniciaremos agora a apresentação das empresas McKinsey e da Shape e sua empresa parceira. Com a palavra, o senhor Guilherme Duquet. O senhor tem 30 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Damiana. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês, do IMPAR para este 7º workshop. Eu sou Guilherme, então, como a Damiana falou, eu sou um sócio da McKinsey. Eu tenho 17 anos com a McKinsey. Eu sou francês, eu sou engenheiro da Centrale Supélec e também da Escola Nacional Superior do Petróleo na França. Eu lidero a parte de Analytics e Digital para indústrias pesadas na América Latina, na McKinsey. Agora vou explicar o que é a McKinsey, o que a gente faz e o que é a Quantum Black. Então, a McKinsey é a maior consultoria estratégica do mundo, o Management Consulting em inglês. Temos mais de 27.000 colegas ao redor do mundo. Temos mais de 120 escritórios em 60 países. Entramos no desenvolvimento da parte de Big Data e Analytics, vamos para 5 ou 6 anos atrás. Hoje temos mais de 1.000 cientistas de dados e engenheiros de dados ao redor do mundo, mais de 1.000 tecnólogos também, e temos uma firma líder também nesta área de tecnologia e digital. O que faz a força da McKinsey é a combinação da parte mais tradicional da McKinsey, em estratégia empresarial, conhecimento dos nossos clientes em todos os setores, essa combinação disso com uma parte mais moderna de analytics ou ciências de dados. Juntando os dois, você tem a contextualização dessas ciências de dados melhor do que nossos competidores. Então, hoje, se você pegar essas partes novas da McKinsey, são mais de 3/4 da atuação nossa. E temos realmente uma renovação e estamos procurando esses perfis como perfil matemático, perfil de ciência de computação, e por isso que estamos também tão impressionados e interessados para esta parceria com o IMPAR. Se eu pegar na próxima página, então vou falar da Quantum Black. A Quantum Black é uma companhia focada nesta parte de Advanced Analytics, que quase criou este mercado no início dos anos 2010. A Quantum Black começou como uma empresa, como startup, focada muito em Fórmula 1, e por isso que você tem aqui esta foto à direita de Fórmula 1. Eles têm muitos casos de uso vencedores em Fórmula 1. E a McKinsey comprou esta empresa em 2015. E esta parte, agora a Quantum Black, faz parte da McKinsey e abriga todos os melhores cientistas de dados da firma dentro da firma, dentro da McKinsey. Então, como eu falei, acho que a combinação importante aqui é ter os melhores cientistas de dados conjuntamente com o conhecimento da McKinsey nas indústrias e também a capacidade de gerar mudanças duradouras. Esta gestão da mudança, como trabalhar com as pessoas que
antigamente trabalhavam de um jeito para trazer elas a abraçar novas tecnologias. Tudo isso tem metodologias por trás. É uma coisa que a McKinsey sabe fazer. É que é indispensável para ter sucesso no final. Se não tiver adoção das novas tecnologias pelas pessoas das empresas, a mudança não acontece. Então, esses três elementos são fundamentais para o sucesso. Então, qual é a nossa abordagem? Temos uma abordagem padrão nos problemas de analytics. Vocês vão seguir esta abordagem hoje no caso do hackathon. Temos um protocolo que se chama de 5I, que tem alguns nomes interessantes aqui. Então, começa sempre com ideation, são nomes ingleses. Ideation é basicamente a criação das oportunidades de negócio que você pode enxergar. Então, pensar quais são, trazer ideias, basicamente, de potencial. A segunda etapa a gente chama de intelligence, que é a verificação da viabilidade das ideias selecionadas. Então, você verifica se os dados existem, se os dados são relevantes e se tem como fazer tecnicamente esta ideia. A terceira etapa se chama de inception, é basicamente fazer um proof of concept, se vocês querem. A palavra sempre usada é um piloto para ver se funciona. A quarta etapa é uma intervenção mais maciça para realmente implantar esses novos processos na empresa, no cliente. E a última etapa é uma etapa de independence, treinando os usuários e os clientes para serem capazes de usar essas soluções sem nosso apoio. Então, para deixar eles independentes da McKinsey a longo prazo e serem capazes de continuar sozinhos. A gente acredita muito nesse modelo. Quais são os tipos de papéis que tem um time que trabalha num projeto para nossos clientes? Tem papéis que são engenheiros de dados, estou aqui embaixo à direita, engenheiros de dados, cientistas de dados. Tem também um tradutor, a gente chama de translator, que é uma pessoa, o tradutor é a pessoa que consegue entender o lado técnico, mas também no lado da indústria. Então, ser capaz de traduzir um problema de petróleo, da indústria de petróleo, em um problema matemático de otimização. Essa pessoa se chama o tradutor. E depois tem também o dono do modelo, que tipicamente é um cliente nosso, o dono do modelo. Ele vai usar futuramente o modelo, ele que lidera o time, explica o final vai ser o usuário. O líder do projeto, que é a pessoa que operacionaliza o projeto, e muitas vezes você tem um especialista de negócio que conhece a fundo o assunto. Eu peguei um exemplo de petróleo, você teria um especialista de petróleo nesse time. Então, essa é uma configuração de um time multifuncional, com capacidades diferentes e diversas. As carreiras na McKinsey, na Quantum Black, temos carreiras aqui de cientista de dados, engenheiro de dados, designer, engenheiro de produtos para desenhar software. Temos generalistas, obviamente, na McKinsey, especialistas de indústrias e mais de outras 40 carreiras possíveis. Estamos sempre recrutando, estamos em forte crescimento. Nosso escritório no Rio, São Paulo, temos um escritório no Sul, em Belo Horizonte também, e em Salvador de Bahia. Estamos procurando os melhores candidatos do país e, por isso, estamos muito interessados em apresentar isso para o INPA, sabendo a qualidade dos estudantes e pós-doutorantes no INPA. Tivemos vários casos de pessoas do INPA que se juntaram à McKinsey nos anos passados, então sempre foi um sucesso dos dois lados, tanto para eles quanto para nós, na nossa opinião. Então, era isso que eu quis falar com vocês. Espero que foi interessante. Se você tem perguntas, por favor, mandem via e-mail, como a Damiana falou. E agora vou passar a palavra para você, Damiana, né? Volta. E para Henrique, da Shape. Espero que o dia seja interessante e que o exercício do hackathon seja proveitoso para todos vocês. Boa sorte. Muito obrigado, Guilherme. Henrique, a palavra está com você agora. Obrigado, Damiana. Obrigado, Guilherme. Enfim, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né, para a gente. Me apresentando, eu sou Henrique Domacoste, sou diretor comercial da Shape. E um prazer estar aqui e contar um pouquinho mais sobre a Shape, o que a gente tem feito, né, especialmente o que a gente quer fazer. Mas eu acho que tem algo que na minha jornada como empreendedor,
Eu tive o privilégio de estudar no MIT, e aí depois empreendi, né, e nessa minha jornada como empreendedor, fiz um business que foi bem sucedido, antes de entrar na Shape, e eu aprendi que, assim, uma frase tão simples quanto isso, né? Se você quer resultado fora de série, trabalha com pessoas fora de série. Se você quer resultado médio, trabalha com pessoas médias. Resultados ruins, trabalha com pessoas ruins. E para nós é muito importante estar aqui com vocês, porque certamente pessoas fora de série como vocês, para a gente que quer construir a nova indústria, quer construir uma solução que vai transformar aí a indústria no Brasil e no mundo, estar próximo de vocês é muito legal. Então, dito isso, acho que pode passar, por favor, Ângelo. E aqui a gente está... E eu vou ser breve também, tá? Porque a parte mais legal dessa apresentação, a Thaís e a Ana que vão mostrar que são os desafios propriamente dito, e onde vocês vão poder entender na prática o que a Shape faz. Mas vamos lá. Antes de falar de Shape, é muito importante a gente mencionar 3 outras grandes organizações, que é a Mitsui. A Mitsui é um dos grandes conglomerados japoneses. Eles atuam em diversas indústrias, em diversos países do mundo. E uma dessas indústrias que eles atuam é o setor de oil and gas, aqui no Brasil, e eles fazem isso através da MODEC. Para vocês terem uma ideia da dimensão da MODEC, hoje ela é responsável por 20% da extração do pré-sal aqui no Brasil. Então, e para quem... A MODEC, ela produz e operacionaliza FPSOs. FPSOs é aqueles... Para quem não é ambientado com a indústria de oil and gas, é aqueles navios gigantes que ficam a 300 quilômetros da costa, né, extraindo petróleo. Então, a dimensão desses navios é o tamanho do estádio do Maracanã, né, para vocês terem ideia do tamanho. E por que eu falei da MODEC e o que isso tem a ver com o surgimento da Shape? A MODEC, entre 2015 e 2017, ela passou por uma transformação, um business transformation, propriamente dito, né, para melhorar sua performance como companhia. E essa transformação no negócio, esse business transformation, passou muito por uma mudança de mindset, uma mudança cultural, né, pelo Lean, para melhorar a sua performance no negócio. E ela, de fato, fez isso muito bem e conseguiu resultados aí fantásticos, a ponto de que, em 2017, ela já estava, enfim, comparando aí com outros benchmarks, com outras empresas, ela estava indo muito bem, né, estava acima da média. Mas aí a pergunta que veio é, beleza, a gente fez isso muito bem, e what next? Né? O que vem agora? E aí que, entre 2017 e 2020, veio essa transformação digital. E de que forma o digital, de que forma, especialmente, os dados, né, todo esse dado disponível na MODEC ao longo dos anos de operação, poderiam permitir com que eles pudessem ir ainda mais, né, e melhorar a sua performance. Então, e foi o que aconteceu, essa transformação digital de 2017 e 2020, onde a MODEC, com o seu time de digital, com uma série de data scientists, engenheiros de dados, McKinsey também com seu time de digital, se uniram e criaram modelos, né, e aqui a gente tem mais de 500 modelos, analisando o comportamento passado para prever falha futura. Então, com o principal objetivo de redução de downtime. Então, simplificando também, me desculpa quem é da área, eu estou falando de uma maneira muito simplista, é que eu sei que a maioria não talvez facilite o entendimento, mas num navio desse aí, do tamanho do Maracanã, que está a 300 quilômetros da costa, que passa o tempo todo explorando petróleo, né, de águas profundas, qualquer parada em máquina, ou se você consegue diminuir o tempo de manutenção, isso representa muito dinheiro. Então, com isso em mente, que esse trabalho da McKinsey, MODEC, fazendo análise preditiva, diminuiu esse tempo de parada em máquina. Isso gerou, em números, mais de 90 milhões de dólares anualmente em produção incremental de petróleo, por conta dessa análise de dados que a gente está falando aqui. Foi uma redução de 87% do downtime endereçado, por exemplo. Então, foi tão bem sucedido isso, né? E se a gente olhar num cenário a 300 quilômetros da costa, esses navios gigantes, se isso funcionou lá, por que não trazer? Certamente isso funciona em outras indústrias também.
Então, foi um modelo esse modelo aprendido, né? A ideia foi, então, vamos fazer uma spin-off, criar a Shape e utilizar todo esse aprendizado para essa receita anual de 90 milhões de dólares, também ajudar outras indústrias, enfim, em vários lugares do mundo, a também se transformar por meio de dados. E aí que foi criada a Shape, né, com uma missão de transformar dado em ativo estratégico, em business value para as empresas ao longo do mundo, especialmente aumentando a produtividade, né, dos seus equipamentos, vamos dizer assim, dos seus ativos, né, reduzindo o downtime, reduzindo o custo de manutenção, porque uma vez que você se antecipa aí a paradas, você diminui o custo de manutenção, ou evitando ou adiando o CAPEX, né, uma vez que você estende a vida útil dos equipamentos. E aí, falando das empresas que eu já mencionei, né, acho que a Shape nasceu com uma parceria de grandes players, né, que é a Modec, com ampla expertise no setor de oil and gas, Microsoft, dispensa comentários, Mitsui, também já mencionei, com grande expertise em negócios no mundo inteiro, e McKinsey, que o Guilherme apresentou muito bem, também dispensa comentários aí por conta da sua vasta experiência, não só no Digital Analytics, mas também, enfim, em gestão de negócios, né, no mundo todo durante anos. E aí, por favor, Ângelo, se puder passar. E uma característica interessante que todo business ele surge de um problema, né, resolver um problema. E uma característica que aqui a gente menciona o oil and gas, mas não é diferente em toda a indústria de base, propriamente dita, a gente tem essas peculiaridades que são indústrias. Aqui o oil and gas tem muitos dados disponíveis, né, diferentes fornecedores, diferentes bomba, compressor, enfim, uma série de dados, mas muitas vezes é difícil análise, é difícil você organizar isso para que ele possa ser utilizado para criar valor. As pessoas não têm, né, especialmente a pessoa que está na linha de frente, os gerentes, tal, não tem as ferramentas corretas para isso. Além disso, tem a barreira cultural, né, um pouco do aquele porque sempre foi feito assim, né? Então, por que vamos mudar se sempre foi feito assim e deu certo? Então, isso também é outro ponto aí crítico que a gente vê não só na oil and gas, mas grande parte das indústrias de base no mundo. E aí, e a Shape, ela vem com essa proposta de valor, né? Porque qualquer projeto de transformação digital bem sucedido no mundo passa por você utilizar dados para criar valor. E a Shape aqui vale mencionar que ela não é uma empresa de software, ela é uma empresa puramente, ela é sim uma empresa que utiliza o software para criar valor nos seus clientes, e por isso que a gente menciona essa página aqui, que a gente tem o software, que a gente, todo esse aprendizado que a gente teve com a Modec ao longo desses anos trabalhando, né, todo esse modelo de análise preditiva, mas também a gente possui uma plataforma de dados proprietária que permite com que esse software seja enfim, tudo isso seja escalável, replicável a um custo muito baixo em clientes no mundo todo, né? E, além disso, a gente possa concentrar em um só lugar dados de diferentes fornecedores. E, somado a isso, também a gente chama de gestão da transformação, que é onde a gente permite que garante, né, que a gente enderece aquela questão cultural e redesenhe os processos e para que, de fato, a gente possa, da maneira mais eficiente, utilizar aí de todo esse aprendizado para gerar valor para as empresas. Ângelo, por favor. Bom, aqui eu até, por conta do tempo, não vou me estender mais, e como eu disse, a parte mais legal mais para frente, mas aqui são um exemplo de soluções da Shape, né? A primeira é o PDM, né, que é a manutenção preditiva, que eu disse, é como você usar o Best Analytics com base em dados passados para prever o futuro e diminuir downtime. O DBMS, que é outro produto interessante, porque, como vocês podem imaginar, a segurança é um ponto crítico, né, nesse mercado do oil and gas. Então, esse DBMS é um painel digital para monitorar a barreira de segurança, que permite que as equipes possam agir com antecedência, diminuindo problemas que, geralmente, quando ocorrem, são muito graves. O DCT é uma Digital Control Tower, é uma torre de controle digital, é quase como uma sala de guerra, onde a gente consegue mensurar em tempo real os indicadores-chave dos projetos, né? E o último ponto, também é muito interessante e muito atual, por sinal,
né? Existe hoje essa questão de ESG e essa preocupação ambiental, fez que a gente trabalhasse também nesse produto, que a gente chama de GHG, que é Greenhouse Gases, que é como, de alguma forma, a gente controlar e diminuir o impacto do gás carbônico na indústria. Então, Ângelo, por favor, acho que pode passar. Acho que para fechar aqui até por conta do horário, né? Esse é um exemplo do PDM, que é essa manutenção preditiva, que é onde é feito uma análise, o equipamento é estudado, né, até seus subcomponentes, o modelo é treinado com base em dados históricos do sensor. Uma vez que o sensor, essa leitura de sensor aponta alguma anomalia, é uma notificação para o responsável, né, especialistas aí identificam a causa raiz disso tudo e é feito todo um monitoramento de trabalho para que garanta a performance adequada do equipamento. E, por fim, esse é meu último slide, vou passar para o time da Shape continuar, mas eu acho que o ponto principal aqui é que a gente tem uma grande oportunidade de transformar, a gente falou muito da indústria da oil and gas, mas acho que a Shape ela tem um time fora de série e a gente tem uma grande oportunidade de transformar as indústrias, não só do nosso país, do mundo e agregar muito valor. Então, a gente vai ficar muito feliz, está 100% à disposição, caso qualquer um da plateia queira conhecer mais sobre a Shape. Obrigadão e vamos em frente. Valeu. Obrigada, Henrique. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís. Eu trabalho como Product Owner no departamento, no nosso squad de PDM, de manutenção preditiva. É um prazer estar aqui falando com vocês. Entrando em um pouco mais detalhes sobre o que seria manutenção preditiva, certo? Historicamente, a gente consegue pensar em 3 principais abordagens quando a gente fala de manutenção. A primeira, que eu acho que talvez seja mais intuitiva, é muito voltada para a ideia de, vamos deixar essa máquina operar até que ela apresente alguma falha. E essa seria a manutenção corretiva. Apesar de, na teoria, funcionar relativamente bem, a manutenção corretiva tende a ser a mais cara de todas. Isso porque ela vem acompanhada com, naturalmente, falhas inesperadas no equipamento e, por conseguinte, também paradas inesperadas na produção, que tem um impacto bem grande em todo o lucro, toda a produtividade daquela planta, certo? E, muito por isso, se deu início, então, a uma segunda abordagem, que é chamada de manutenção preventiva, que funciona a partir de intervalos de tempo pré-determinados, nos quais a gente faz uma atividade de manutenção. Então, de tempos em tempos, eu paro aquele equipamento, realizo alguma atividade, numa bomba, por exemplo, um alinhamento dos eixos, algo nesse sentido, para que assim eu evite qualquer falha inesperada. E, hoje em dia, pensando em indústria pesada, esse tipo de planejamento de manutenção é algo que você consegue enxergar em todos os casos, assim, ele é bastante utilizado. Porém, ele tem ainda uma questão que é como que você encontra o intervalo ideal entre essas atividades, certo? De maneira que eu não realize manutenções desnecessárias, que, por mais que sejam de forma planejada, elas vêm junto com um custo devido à parada da manutenção da operação que é feita, e, ao mesmo tempo, que eu evite, naturalmente, as falhas, certo? E, muito por isso, a gente tem essa terceira corrente, que é chamada de manutenção preditiva, no qual o principal objetivo é dar visibilidade a sinais iniciais de degradação que estejam acontecendo tanto na planta, num equipamento, num sistema em si, de maneira que o engenheiro de manutenção ou engenheira consigam se planejar para essas atividades de manutenção e realizá-las da melhor forma. Então, hoje em dia, aqui na Shape, a gente oferece um serviço, como o Henrique muito bem explicou, muito nessa linha, e pensando em manutenção preditiva, a gente consegue, existem diversos graus de maturidade, certo? E o que a gente desenvolve aqui é muito voltado para essa tecnologia de inteligência artificial mesmo, criando modelos de monitoramento que consigam detectar anomalias com uma antecedência boa antes que ocorra uma falha de fato, de forma que assim a gente tenha essa janela de oportunidade para o usuário conseguir se programar. Então, acho que isso
é muito do que a gente oferece hoje em dia. E pensando em como que a gente desenvolve essas soluções, acho que no próximo slide perfeito, obrigada. A gente hoje em dia consegue pensar nessas 6 macroetapas, desde a definição do problema até o deploy desse modelo online gerando predições. E essas etapas ajudam a gente a desenvolver e principalmente a ter uma clareza de como se dá, já que quando a gente fala de ciência de dados, né, existe uma certa iteração nesse processo. A partir dessas etapas, a gente tem uma clareza de como se dá esse desenvolvimento. Então, a primeira etapa, que, na minha opinião, é uma das mais importantes de todas, é a definição do problema. E é aqui que a gente deixa claro de que tipo de pergunta a gente quer responder com esse modelo que a gente está desenvolvendo. Um ponto que o Henrique levantou agora há pouco e que é muito importante é que é exatamente nessa etapa em que a gente vai discutir questões do tipo, ok, eu tenho os dados, em cima deles eu pretendo gerar algum insight, alguma informação, como, por exemplo, um alto risco de falha, e assim, uma vez que eu tenho esse insight sendo gerado, eu tenho que ter certeza que são insights acionáveis por parte do usuário também. Então, a gente gira em torno de discussões do tipo, com que antecedência eu preciso trazer essa informação para o usuário, e, além disso, que tipo de impacto eu estou alcançando, uma vez que esse usuário, recebendo esse insight, ele vai tomar alguma ação, como, por exemplo, antecipar alguma manutenção que esteja planejada, ou realizar uma análise de causa raiz, enfim, dependendo do problema, tem diversas ações também a serem tomadas. E uma vez que a gente estabelece essa definição do problema, a gente muitas vezes também utiliza esse mapa mental, o mind map, que dá uma ideia da pergunta e dos diferentes caminhos que a gente pode utilizar para responder essa pergunta. A gente segue, então, para a análise de sanidade dos dados, cuja principal resposta é sobre a viabilidade desse estudo. Então, é nessa etapa em que a gente faz uma análise bem inicial para entender com um pouco mais de detalhes como esses dados se comportam, se existe, a uma primeira vista, alguma anomalia. Por exemplo, você pega um dado de sensor e percebe que durante um mês ele está com informações no zero. Isso seria alguns pontos que a gente levanta e precisa trazer para o usuário para entender com mais detalhes. Terminado isso, a gente entra nessa segunda etapa, e eu, como nessa terceira etapa, desculpa, que é chamada GDA, Exploratory Data Analysis, eu, como PO, enxergo o Problem Definition como um grande desafio, e eu acredito que para os cientistas de dados, talvez a EDA seja uma das etapas mais cruciais também. Eu tenho até um colega que chama essa etapa de namoro dos dados, e para mim faz muito sentido. É realmente um momento em que a gente busca entender melhor como que esses dados se comportam e que tipo de inferências a gente consegue puxar a partir das informações que a gente tem. Então, a EDA ela acaba dando muitos insights da definição do modelo, acaba definindo bastante como que são as próximas etapas desse desenvolvimento. E uma vez que ela está finalizada, muitas vezes a gente já tem um norte de que tipo de abordagem vai fazer mais sentido para os dados que a gente tem disponível. E a partir daí, então, a gente segue para essa etapa de definição do modelo, testa todas essas abordagens que se mostraram viáveis a partir da EDA, e terminada essa etapa, tem então a etapa de avaliação, que é muito voltada para um tuning também desses dados, que é quando a gente utiliza da liberdade que a gente tem dos parâmetros do modelo para garantir que ele esteja performando da melhor forma. E a partir daí, como eu disse, existe uma certa iteração, um ir e vir entre essas etapas, a gente chega ao deploy, que é quando a gente coloca esse modelo online, finalmente gerando informação para o usuário. Essas são as principais macroetapas, acho que perfeito. E aqui, falando um pouquinho mais de detalhes sobre o desafio em si, acho que a Ana pode explicar melhor. Lá o link. Perdão? Ana, Ok. tá me ouvindo? Ok, tô ouvindo o que alguém falou, eu pensei que... Boa tarde, pessoal, prazer, sou Ana Carolina, como a Thaís disse, sou cientista de dados no time da Shape, e é um enorme prazer aqui estar com vocês compartilhando a nossa rotina, né? Vou fazer um passando bem rapidinho, porque nós falaremos com mais calma amanhã, até sobre a nossa forma de abordagem, como nós lidamos com nossos problemas,
Da mesma forma como eu abordarei de maneira bem mais calma e detalhada quais desafios nós vamos encarar. Mas são 2 desafios aqui que é bem parecido com a realidade do que nós vivemos na Shape. O primeiro é um navio, um problema que você vai ter um equipamento de corte e produção para navio. Essa peça é composta por várias lâminas. Só que o ser humano se desgasta, a máquina também. Então, essas lâminas elas vão se desgastando ao longo do tempo. E aí, qual é o nosso desafio, né? É prever quando vai se dar a próxima falha, baseado em dados de temperatura, pressão, dados do contexto da máquina. Isso é muito parecido com o modelo que a gente faz lá hoje em dia. O segundo desafio, ele já vem com uma outra pegada. Qual é esse desafio? É uma planta com 100 máquinas e essas máquinas elas têm momentos de erro e momentos de falha. Erro, você para a planta e conserta essa máquina. Falha, você para tudo e tem que trocar a peça. E aí, eu quero saber com vocês, quero que vocês entendam cada um desses momentos e prever em cada uma das máquinas quando ela vai falhar. São 2, amanhã nós vamos abordar de maneira bem mais calma, mas são 2 projetos que são típicos do que nós encaramos no nosso contexto na Shape. Tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada a todos da McKinsey e da Shape.